A propósito, Sara, nesse noticiário aí de política, não há nova informação sobre a situação da deputada federal cearense Luiziane Lins, presa pela Marinha israelense, juntamente com outros brasileiros e ativistas de diversos países. O único comunicado do governo israelense dá conta de que Luiziane Lins e uma ativista internacional serão deportadas para a Europa. Do governo brasileiro, a única informação que se tem é que foi publicada ontem à noite, diz o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores, essa nota é da Agência Brasil. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta quinta-feira, ontem, cobrando a liberação imediata dos brasileiros detidos após interceptação da flotilha a caminho de Gaza por militares israelenses. O Brasil exorta o governo israelense a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos, diz o comunicado. O governo exige ainda a permissão de visitas de integrantes da Embaixada do Brasil em Tel Aviv aos ativistas brasileiros detidos ilegalmente. Nada mais disse o presidente da Câmara dos Deputados do que havia dito no dia anterior, quando pediu a intervenção do Ministério das Relações Exteriores. Hugo Mota nada mais falou sobre a situação da deputada cearense. Repito o que disse ontem: o governo brasileiro, parcialmente rompido diplomaticamente com o governo israelense, está sem canal de diálogo, podendo assim a deputada permanecer por muito mais dias presa, não se sabendo, sem que se saiba em que parte de Israel ela está detida, nem se realmente vai ser deportada e quando será deportada para algum país europeu, porque o governo israelense disse apenas que deportaria a brasileira Luiziane Lins e uma ativista internacional para a Europa. O presidente Lula, em Belém, no Pará, ontem, ele está lá inspecionando as obras que o governo federal faz para a COP30. Então, ele disse ontem, preste atenção, ele disse ontem que o gestor que deixa a obra parada deveria estar preso. E olha que constantemente se fala em obras paralisadas do próprio governo federal. Aqui, no governo do estado do Ceará,
e em vários outros pontos do país. O deputado estadual cearense Davi Vasconcelos, na última quarta-feira, ontem não teve sessão, na última quarta-feira, falando sobre a questão de segurança pública no Estado, deu uma informação surpreendente e que expõe a Universidade Federal do Ceará. Vamos ouvi-lo. Antes de ontem aconteceu mais uma tentativa de chacina em Mucambo, próximo a Sobral. E o que me preocupou foi as viaturas que estavam em Sobral, que foram enviadas para Mucambo. Olha o cenário que está se desenhando, senhores. Aonde está acontecendo a tragédia, nós estamos tirando as viaturas de um lado e colocando para o outro, e deixando descobertos os municípios que estão passando por essa situação. E o que me deixa mais preocupado é qual a iniciativa que nós estamos tomando para deixar as escolas mais seguras. Qual a iniciativa está sendo tomada para deixar essas escolas seguras não só para os alunos, mas para os pais. A UFC está cortando os gastos e o primeiro local que foi mexido foi com os vigilantes. Demitiram 50% dos vigilantes que trabalhavam na UFC Campus Sobral. Isso está me deixando preocupado. Se estamos pedindo mais segurança para as escolas, mais segurança para as universidades, a UFC cortou 50% dos vigilantes? E o que está me deixando preocupado, sargento Reginaldo? É receber informações que os policiais de Amontada não podem mais fazer suas refeições em Amontadas. Eles vão ter agora que se deslocar até Itapipoca para almoçar ou para jantar, porque estão proibidos de almoçar ou jantar em Amontada. A que nível estamos chegando? E qual a postura que o governo está adotando em relação a isso? Não se pode mais fazer aniversários de crianças, que é o sonho dessas crianças, poder comemorar com o tema Polícia Militar. Não se pode mais, porque se fizer, a família é ameaçada e tem que fazer vídeos pedindo desculpa que isso não vai mais acontecer. Viaturas sem condições de trabalho. Eu fiz a fiscalização no meu município de Sobral, porque eu não estava vendo viatura rodando da localidade, e foi encontrado mais de 28, como eu disse ontem, esse número passa de 30. E eu acabo de ser informado que todas as viaturas estão sendo retiradas de dentro da oficina. Para conserto, não. Estão sendo retiradas de dentro das oficinas. Eu quero dizer para os senhores que essa manobra, para quando eu chegar na minha cidade, eu for até as oficinas e não tiver viatura, isso não significa que elas estão consertadas, não. Vocês podem tentar esconder essas viaturas quebradas. Eu vou achar. Porque a população já acordou e está todo mundo de olho onde está sendo levadas essas viaturas. E o que nós estamos pedindo é algo simples. Consertem as viaturas. Coloquem essas viaturas para funcionar. Coloquem essas viaturas para circular no município, nos distritos. O que é que está acontecendo, senhores? Ninguém está se preocupando com isso? Bom, esse discurso do deputado é um verdadeiro libero. Você vê que ele ataca em várias frentes, a começar da segurança. Quer dizer, o governo cobre um santo e descobre outro. Essas viaturas que ele diz que saíram de Sobral para socorrer Mucambo, elas tinham ido para Sobral por conta do incidente que aconteceu no Colégio Luiz Felipe, quando 2 estudantes foram assassinados dentro da escola. Aí o deputado fala que a Universidade Federal, cortando gastos, cortou 50% dos seus vigilantes lá no campus de Sobral. E aqui também em Fortaleza, houve um significativo corte. O que significa dizer que a Universidade Federal está sem dinheiro para atender o necessário. Não é todo o necessário, uma parte do necessário.
Hoje, a vigilância, infelizmente, é uma necessidade de primeira linha. Então, a universidade fez esses cortes. Depois, o deputado disse que policiais estão impedidos de fazerem refeições no restaurante de um determinado município, porque as facções impediram de que isso acontecesse, eles saem do município para almoçar no outro. É surreal isso. Então, são acusações graves. Mas nos fixando no caso da Universidade Federal e no discurso do presidente Lula ontem em Belém, quando ele diz que gestores que deixam obras paradas deveriam ser presos por irresponsabilidade. Como é que estão as obras da Universidade Federal do Ceará, lá aqui no bairro Iracema, na praia de Iracema, onde ia ser o aquário? Como é que estão essas obras? Estão funcionando? Estão paradas? Será que o reitor vai ter que entrar nesse rol citado pelo presidente Lula, de que gestores que deixam obras paradas deveriam ser presos por irresponsabilidade? Quem disse isso foi o presidente Lula ontem em Belém. O reitor da Universidade Federal do Ceará precisa estar com os olhos abertos para não ser incluído nesta relação. Os deputados estaduais cearenses ontem resolveram não ir ao plenário da Casa. Por isso, não houve número de presentes sequer para abrir a sessão ordinária. Os deputados só têm sessão, consequentemente só trabalham terça, quarta e quinta-feira. Eles podem ter dito, nós temos outros trabalhos, tem as comissões, mas as comissões eles quase nunca se reúnem, tanto que elas são convocadas extraordinariamente. Quando tem matéria de interesse do governo, elas são convocadas extraordinariamente, a sessão plenária é suspensa para que elas se reúnam rapidamente e votem as matérias, porque as matérias só podem ser votadas em plenários depois de terem sido analisadas pelas comissões técnicas. Pois bem, os deputados só têm trabalho terça, quarta e quinta, e nem nesses 3 dias eles estão indo à Assembleia. Nesta semana, quarta-feira, que por sinal mudaram o regimento da Casa para que às quartas-feiras as sessões fossem presenciais. Não aconteceu a sessão ordinária de quarta-feira em todo o seu trajeto, porque do meio para o fim não tinha deputado em plenário e a sessão teve que ser levantada. Um péssimo exemplo que dão os deputados estaduais. Há exceções. Tem pelo menos um grupo de 8, 10 deputados que estão diariamente presentes ao plenário da Assembleia, entre 8 e 10 deputados. E igual número que só vai à Assembleia uma vez por mês, quando vai. Enquanto isso, os servidores agora estão indo trabalhar pela manhã e à tarde. Se faltar, corta o ponto. Os deputados faltam e não tem corte de ponto.
eles deveriam dar um melhor exemplo. E note-se que a maioria, ou a quase totalidade, quer voltar a ser deputado estadual. Para quê? Só para ganhar o subsídio? Poderia ganhar mais do que esse subsídio de aproximadamente R$40 mil em outra atividade que realmente trabalhasse.